Buenas, estudantes, pesquisadores e entusiastas, sejam muito bem-vindos a mais um programa do LabMan. Esse programa é um experimento em comunicação por meio de redes sociais para a pesquisa acadêmica do professor Dr. Gustavo Fischer, onde abordamos Media Labs, arqueologia das mídias, audiovisualidades, memórias, tecnocultura e outras coisas. Então, para você que é estudante ou entusiasta em pesquisas em comunicação, esse programa vai abordar conceitos, autores e formas de pensar as audiovisualidades e o momento tecnológico e cultural que vivemos a partir de uma visada arqueológica, ao passado das mídias. E para você que é pesquisador em comunicação, nós vamos compartilhar aqui o processo de criação e estruturação de um Media Lab, o laboratório de memória nas mídias online na Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então, além de abordar os métodos e experimentos da comunicação dessa pesquisa acadêmica por meio das redes sociais, que é o que a gente está fazendo aqui, né, enquanto eu estou comunicando sobre a pesquisa em uma rede social, vocês consomem por meio de dispositivos em diferentes tempos e espaços, certos? Então, eu sou Rodrigo Westphalen, estudante de jornalismo e bolsista de iniciação científica do Fischer, e eu também sou o perguntador oficial do programa. Eu sou o Gustavo Fischer, professor e pesquisador do PPG em Ciência da Comunicação da Unicinos, sou vinculado ao grupo de pesquisa Audiovisualidades e Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design. Certo, então, no programa de hoje, a gente vai abordar principalmente a pesquisa que está em andamento e se finalizando, né, e que vem logo antes desse início laboratorial, e a gente vai expandir um pouco mais o que era, da onde veio essa pesquisa, como é que o que é abordado nela, o que foi refletido, o que se pensou sobre durante essa pesquisa. E eu quero, para iniciar, contar aqui uma historinha só bem interessante sobre o meu primeiro contato com essa pesquisa que está em andamento, que foi quando, logo que eu recebi o convite para ser bolsista, eu recebi o e-mail, né? Eu abri o e-mail, fui verificar, então a primeira coisa que eu fui fazer foi acessei o site para dar uma lida para ver a pesquisa, né? Que é o site Memória nas Interfaces, depois vai estar linkado na descrição do vídeo do YouTube. E foi bem engraçado, assim, porque eu comecei a ler e eu tive muita dificuldade mesmo de conseguir entender do que é que se tratava, mas por uma inexperiência minha com o tipo de texto, com o tipo de linguagem que é utilizada, e até para poder tornar, então, um pouco mais acessível a linguagem, eu quero abrir aqui, pegando uma coisa bem básica, que eu acho que é super importante para toda a conversa, que é pensar, já, né, no início, ali no site mesmo, tu tem o termo memória nas interfaces, né, e eu quero pegar e começar a abordar, então, alguns conceitos, alguns termos que são utilizados e que são fundamentais. Para isso, então, eu quero trazer umas citações do site só para representar o que foi que eu vi, né, num primeiro momento e que já me deu aquele susto inicial. Por exemplo, tem esse trecho aqui que traz, abre aspas, a presente proposta visa deixar de considerar apenas os processos de remediação, citando Bolter e Grusin, presentes no design de interfaces de websites, mapeados ao longo do tempo, para passar a propor uma cartografia de construtos específicos, enunciadores de memória da web e de softwares, games, sistemas operacionais, entre outros, na web. E eu não entendi absolutamente nada na primeira vez que eu li isso. E então, para começar a entender o que são esses construtos de memória, que são muito falados e que a gente já falou no primeiro programa, a minha primeira reação naquela vez foi jogar no Google. E eu quero trazer aqui uma definição do respeitadíssimo site conceitos.com, esse site realmente existe, sobre o termo construto. O site afirma que, abre aspas, através da abstração fabricamos conceitos que não se correspondem diretamente com a realidade observada. Desta maneira, idealizamos princípios geométricos, códigos de linguagem ou teorias científicas que explicam algum aspecto do nosso entorno. Todos esses elementos são construtos, pois foram construídos em nossa mente através da atividade cerebral. Então, a partir dessa exposição, né, embasada pelo senhor Google que nos observa, o que é, agora trazendo para ti, Fischer, o que é um construto de memória
o que levou a essa ideia e como isso se apresenta nos objetos que a pesquisa buscava mapear. Ok, Rodrigo, são perguntas pertinentes, né? Primeiro, para quem está olhando esse vídeo e de repente não viu o anterior, é porque a gente, né, vai iniciar uma fase mais laboratorial, mas não quer dizer que ela não seja uma fase também de trabalho com conceitos e tudo mais. Mas é importante tentar pensar de onde saiu essa perspectiva de pensar um laboratório de memória das e nas mídias, né? Isso justamente vem, então, de um processo de amadurecimento do meu trabalho, que começou quando eu termino a minha tese de doutorado, onde eu discutia a questão do vídeo dentro da web, né? Mais especificamente problematizando a evolução disso em duas plataformas de naturezas, melhor dizendo, de contextos distintos, né, entre YouTube e a plataforma da Globo. E nesse processo apareceu bastante um movimento de contágio, né, entre meios, e me apoiei muito naquela época na perspectiva do conceito de remediação, que é essa ideia de que qualquer meio, a característica principal de qualquer meio é remediar. É, portanto, convocar características estéticas, funcionais, técnicas de outros meios para dentro de si e fazer um processo de remodelação disso, ou buscando imitar, ou buscando superar. Enfim, é um livro extenso do Jay Boulter e do Richard Grusin, né? O Jay Boulter um cara mais que vinha da discussão sobre o hipertexto, e o Grusin um cara mais da tecnocultura, a gente poderia dizer assim. E esse para quem estuda o ambiente mais digital da comunicação, é um livro bem interessante por pensar esse processo. É meio que um passo à frente naquelas discussões que o McLuhan já trazia, sobre o meio ser o conteúdo do outro e tudo mais. Só que, de alguma maneira, isso, para mim, teve um ponto onde, na medida em que, num primeiro momento, então, finalizando a tese, eu vou trabalhar 2 anos no programa de design da Unicinos, no PPG de design, onde a minha pesquisa é um pouco avançar nessa remediação de diversas materialidades, olhando para diversas práticas, principalmente oriundas da web, ou enfim, influenciadas ali pela web, né? E naquele tempo bem focado na questão da publicidade online, ou então de outros experimentos assim desse tipo. Há um determinado ponto desse processo que faz com que, tanto na tese quanto depois, eu entenda a necessidade de começar a precisar investigar, e isso resgatando materiais que estariam já descontinuados, né? Saíram do ar, por assim dizer, que é uma coisa comum que a gente tem na internet, né? Com isso, eu descobri o Wayback Machine, que é uma funcionalidade dentro do Internet Archive, e percebi o meu interesse por aquele ambiente onde a gente nota uma intencionalidade de se resgatar, preservar, aí dá para rememorar, regenerar, enfim, construir ambientes onde materiais mediáticos que circularam em outros tempos reaparecem ali. Aí, a partir disso, fui me dando conta que eu me interessava por outros projetos desse tipo. Eu tô usando outras palavras para chegar lá em construto, né? Porque aí a gente volta para uma questão nossa teórica importante, né? A memória como um conceito, ou se a gente quiser pensar como uma característica humana ou da cultura, a gente não tem uma fotografia dela. Aqui está a memória. A gente usa essa expressão, né? A memória, né, do tempo. Aqui nesse álbum, aqui tem as minhas memórias do tempo.
mas o que eu tenho ali são construtos, porque cada fotografia daquele álbum, o álbum em si, onde ele está colocado na minha casa, como eu uso, eu poderia pensar que tudo isso faz parte desse construto. Então, a TV dos anos 60, que está lá dentro do Internet Archive, o sistema operacional Windows 95, que está dentro do projeto Restart Page, as páginas do extinto GeoCities, que estão no projeto 1 Terabyte of Kilobyte Age, sequer são a si mesmo, né? E sequer elas são memória, elas são construções, né, que estão, vamos dizer assim, acervadas e montadas, muitas vezes, enunciando a memória, enunciando, discursivando, imagicizando, construindo audiovisualmente essas lembranças de mídias de outros momentos, né? Só que essa construção está sempre agora, no presente, portanto está repleta também de elementos que têm relação com esse momento que a gente está agora. Então a gente percebe botões de compartilhamento, botões de download, de curtir, todas essas coisas se misturam, né? E, enfim, outras circunstâncias, como a própria instabilidade de alguns desses construtos de memória que apresentam muitas vezes versões inacabadas disso, né? E ao mesmo tempo a gente poderia discutir o que é inacabado numa circunstância onde essa ideia de algo original é bastante discutível, né? Então são camadas de temporalidades aí bastante instigantes para a gente pensar, mas principalmente esse lugar potente que é a web, porque nos permite organizar dados, né? Mas que ao mesmo tempo produz uma saturação dessas informações também muito grande. Então, esses construtos de memória, eles nos ajudam a pensar assim, o que a gente faz com tanta coisa que se guarda ou que se deseja guardar, ou o que está sendo guardado e o que está sendo esquecido, né? Então, esse movimento passou muito por isso. A ideia da remediação não precisa ser desligada, porque na verdade a gente continua vendo que esses processos ocorrem ali, só que a dimensão de pensar que imagens dessa memória dos meios que é replicada, replicada não é um bom termo, mas ela é inventada nos próprios meios. Então, a web, particularmente, ela tenta, então, construir, ela tem espaços onde há construção de imagens da memória de outras mídias, como a televisão, o cinema, o impresso, o som, o rádio, enfim, mas também de si mesma e de outros dispositivos que a gente teria uma certa dificuldade de chamar assim de meios de comunicação do jeito que a gente conhece, mas que compõem essa ambiência, como é o caso de programas de computador, games e tudo mais, né? Mas que compõem, eu diria, também esse espaço aí de serem pensados como meios também, né? Então a ideia de das/nas, que aparece tanto na pesquisa anterior quanto na que vai ingressar, justamente essa é a proposta, é a memória, ou, né, são imagens da memória dessas mídias nas mídias, porque está sendo feito ali mesmo, né, ali dentro, né, do mesmo, pensar assim, haveria um museu de museus? Então é um pouco essa perspectiva. Na pesquisa então que tu te refere, que a gente tem o site e tem esses textos que tu mencionas, o que se tratou de fazer foi então fazer um processo cartográfico, né, de perambular pela rede, né, buscando diferentes propostas, diferentes ocorrências que teriam em comum, algumas são mais incomuns do que outras, diria, mas elas têm em comum a ideia de produzir imageticamente uma memória de um meio ou de um conjunto de artefatos de uma determinada época, tá? Ou de um determinado tema, né?
Isso era justamente aonde eu ia levar a conversa, que é no Memória nas interfaces, no site, teve Uhum, uma outra coisa, a segunda coisa que me deixou confuso quando eu entrei em contato com a pesquisa foi ver como objetivo fazer uma cartografia de construtos de memória, né, que é o que tu estavas uhum, falando agora. E daí eu quero trazer esse trecho bem específico que diz assim, abre aspas aqui, transitando pelos sites do corpus, desenhando territórios dinâmicos para instituir mapas e constelações, fecha aspas. uhum, Como é que se materializa essa ideia que está descrita como objetivo, assim, na cartografia da pesquisa? O que é essa cartografia? uhum, Né? Que foi uhum, uma outra uhum. coisa que não conseguia, num primeiro momento, imaginar assim, o que é fazer uma cartografia quando a gente está falando de transitar por esses objetos e, né, como é que Uhum. se cartografa isso? Tá. A ideia da cartografia, ela tem essa perspectiva, essa metáfora geográfica, né? O cartógrafo é aquele que desenha mapas, né? Para desenhar mapas, ele precisa circular nos ambientes e eleger pontos que ele considera cruciais como referência para organizar, então, visualmente essa espacialidade, né? E o que a gente junta isso com essa noção que vem do trabalho do Walter Benjamin e que depois foi atualizada por vários autores, mas talvez um dos mais significativos aqui, que até com presença no Brasil, que é o Massimo Canevati, é um italiano radicado no Brasil e que trabalhou muito com a ideia de pensar a metrópole comunicacional. Então ele tem um trabalho importante quando ele, acho que na década de 90 ele 80, 90, ele circula por São Paulo e ele como estrangeiro consegue então ter um olhar desconstruído, né, de alguma forma nesse sentido. E quando ele circula pela cidade, ele vai então elegendo pontos que não são mais aqueles que um mapa talvez mais tradicional nos convida a olhar quando a gente está fazendo um turismo numa cidade, que é olhar lá a sede do governo, ou o monumento tal, o teatro Y, mas ele perambula de uma maneira um pouco mais flanerizada, como diria o Walter Benjamin, assim, um pouco mais bêbada, vamos dizer assim, entre aspas, pela cidade, descobrindo pontos, e para ele o importante era pensar como que a materialidade da comunicação, as pichações, os cartazes, a própria publicidade, vai se misturando com esse sentido urbano, assim, né? E de certa maneira a gente, né, se inspira um pouco nisso, no sentido de perambular pela web, não entendendo que, por exemplo, o Internet Archive é o mais importante e eu devo só, então, a partir dele localizar as outras coisas, né? Mas tentar ingressar nesse, então, território da web, então aí eu faço analogia com a cidade, né? Esse ambiente que é um solo no qual a gente se movimenta, e aí naquela pegada um pouco mais arqueológica, tentando escavar, porque não são necessariamente construtos que estão tão à vista. O Internet Archive está mais à vista, outros estão menos. E aí o mapa é dinâmico no sentido de que esses pontos podem se alterar na medida em que, por exemplo, eu posso enfatizar o caráter, vamos dizer assim, mais experimental de alguns projetos memorialistas, mais irônico, que é o caso do Restart Page, do One Terabyte, que procuram dar uma noção, procuram deixar menos enfatizada a ideia de ser um catálogo de uma lista, para serem mais provocativos no sentido de convidar com que a gente lembre mais criticamente
desse processo, assim, com diferentes motivações, assim. Então eu posso, por exemplo, a partir dessa cartografia, daqui a pouco é como se eu fizesse um filtro, dissesse agora eu quero que venha à frente, né, que sejam as capitais desse meu mapa, determinados construtos que chamam a atenção por determinado aspecto. Outros construtos chamam mais aspecto por serem, teriam um caráter arquivador, estrutural, mais enfático. Outros por lidarem fortemente com o processo de participação do usuário. Enfim, eu poderia eleger vários critérios para ir dinamizando esse mapa, né? E as constelações, elas seriam uma reunião de, a partir dessa cartografia, eu escavei, né, a web para encontrar esses sites, e a partir daí a gente, né, pode pensar que dentro de cada site faz uma segunda rodada cartográfica, no sentido de pegar as imagens que ali estão, os prints das páginas. Por exemplo, um primeiro processo que a gente fez no começo da pesquisa foi fazer uma engenharia reversa, que pegava cada página, cada site, enfim, cada um desses projetos, e fazia a arquitetura de informação deles, né? Para quem trabalha com desenvolvimento web, o processo é o contrário, né? Então, sei lá, tu recebe um briefing do cliente, tu monta um inventário de conteúdo e esse inventário tu transforma numa arquitetura de informação. Aqui vai ser a home, vai clicar aqui para o cesto de compras, aqui sobre a empresa, né? Num sentido bem uma árvore, né? E aí depois tu faz as páginas, o design, implementa. A gente está trabalhando com coisas implementadas e faz o reverso. Bom, como que eu consigo olhar então para esse projeto aqui, não mais como aquele usuário que está mais sendo atraído pela usabilidade do próprio site, mas posso olhar isso de outras formas para que eu consiga pensar nas lógicas. Esse é um termo que vem lá da tese, assim, as lógicas operacionais dessas páginas, né, desses sites, para daí pensar, então, o que essas lógicas dizem sobre o modo como eles querem falar sobre a memória dessa mídia. É claro que tudo isso, eu, como pesquisador, estou elegendo esse critério, né? Eu poderia ir pelo lado só da usabilidade, pegar as heurísticas do Nielsen lá e dizer, esse site corresponde nisso, não corresponde naquilo, mas a intenção da pesquisa não é essa. Ela pode até trazer isso como mais um elemento. Como alguns projetos que pouco se importam com essa questão da usabilidade, outros que fazem disso algo intencional e necessário, né? Então, a constelação vai reunir imagens afins que podem ser de um mesmo projeto ou pode misturar projetos, e delas vem, né, uma ideia que as reúne, né? Então, por exemplo, a ideia de incompletude ou a ideia de uma memória, banco de dados, enfim, a gente, ou, por exemplo, uma das ideias que eu trabalhei ao cartografar o projeto One Terabyte of Kilobyte Age, que é o projeto que recupera, né, de uma outra forma a memória do GeoCities, é a ideia da nostalgia como crítica. Então, não a nostalgia como aquela ideia só de um passado perfeito que eu perdi, que, portanto, eu fico numa certa melancolia porque ele não existe mais, mas a intenção daquele projeto, me parece, ao observá-lo, e também, né, pegando outros dados dos próprios criadores ali, é de olhar criticamente para a internet de hoje, olhando para essa do passado, no sentido de que aquela do passado parecia que nos convidava mais a uma atuação mais ativa, o que é meio irônico, né? A gente fala hoje muito em interatividade e participação, mas a construção com HTML, a ideia mais artesanal, que fazia sair coisas muito kit, meio bregas naquelas páginas, mas ao mesmo tempo eram muito ligadas mais proximamente, talvez, às identidades das pessoas, enfim, de alguma forma. Não que as pessoas não façam suas construções, mas de outro modo, né? Acho que eu não me lembro se eu comentei aqui ou em outro momento, em outro lugar, que talvez essas práticas mais autorais das pessoas no ambiente digital tenha ido para dentro de
dos GIFs animados, dos memes, dos stickers, né? E não tanto desse lugar mais infraestrutural, assim, da página pessoal e tal, porque isso nas redes sociais tem uma padronização Faz muito muito sentido. forte, né? Não, quase impenetrável, eu diria assim, né? Então, a ideia é um pouco essa, eu acho, do processo cartográfico de produzir constelações, né? Tem essa ideia, né? É claro que, em alguns casos, a gente trocou a ideia de constelação por camadas, né? Que é uma outra forma da gente fazer esse processo de análise, de olhar para um material desses e pensar justamente numa metáfora mais geológica, né? Inspirado de novo nessa ideia arqueológica, então, de examinar o que está mais à superfície, que seriam as questões da visualidade, da estética, do design, não na superfície no sentido da banalização, mas que nos brilham mais à frente, para depois examinar camadas mais profundas, que podem ser, por exemplo, no caso do trabalho sobre o Restart Page, a gente fez, então, uma camada para discutir a questão da visualidade, uma outra para pensar a web, uma outra para pensar a tecnocultura, né? No sentido de ir aprofundando. São outras alternativas, assim, né? Uhum, Para entender esse lugar de pesquisa, né? sim. Tu comentou sobre a ideia de incompletude. Tu acha que teria Uhum. como trazer um pouco de aprofundamento sobre ela aqui, ou a gente poderia fazer ou a gente precisaria de um programa inteiro para ela? Não, podemos até fazer depois também, mas talvez o exemplo mais sintomático disso seja essa funcionalidade do Wayback Machine, né? Cuja proposta dentro do Internet Archive a gente coloca uma URL ali, né? Um endereço de um site e ele tem crawlers, que são, né, sistemas que fazem eles percorrem as páginas da web, não todas, mas uma parte bem significativa, e fazem capturas, mas não capturas estáticas, eles geram em formato também HTML as versões dessas páginas, né? E aí isso produz vários efeitos interessantes, né? Um deles é a proximidade da ideia arqueológica de que na escavação tu encontra muitas vezes vestígios ou parcialidades, e portanto, né, ambientes incompletos. Tu ingressa numa página, eles têm mapeados de mais ou menos 1996 até hoje. Esse mapeamento ele é todo irregular, tem para quem vai navegar ali, tu vai botar depois ali a URL, vai aparece um calendário, algumas datas existem capturas, outras não. Algumas capturas não levam a lugar nenhum, outras levam a uma construção onde tu enxerga muitas vezes alguma coisa em texto, alguns hiperlinks, mas algumas imagens já não carregam. Ou alguns links já não conseguem levar para a página seguinte daquele tempo. Então, eu sempre uso em aula muito o exemplo do UOL, né? O Universo Online, o portal do Grupo Folha. Se a gente acessa a primeira versão preservada ali pelo Wayback Machine, a gente vai encontrar uma interface muito curiosa, um formato de sistema solar, assim, né? Que era uma coisa da metáfora do ciberespaço, como isso estava forte naquele momento. E aí tem um link ali que tu clica, por exemplo, que é sair, né? Que é uma coisa muito curiosa, tu navegar na web e tinha um lugar que dizia assim, não, aqui tu sai do nosso site. Como se fosse necessário ter um botão para isso, né? Mas é curioso, porque leva para uma página que diz, olha, tu já quer ir embora, mas enfim, né? Vê se tu não quer mais, olhar um pouco mais o nosso conteúdo e tal. Ou então em outros lugares que tu clica e por uma questão técnica mesmo, dele não ter capturado aquela página que seria linkada daquela mesma data, ele não tem isso guardado, ele sempre te manda para o mais perto cronologicamente possível. Tá? E às vezes esse mais perto é hoje. Então tu começa num ano e sai agora, né? Então um curto-circuito temporal muito curioso, né? Então essa incompletude, por exemplo, está muito nesse sentido e também no sentido de pensar que
não existe reprodução fiel do passado, né? Ele está totalmente coalescendo, misturado com o nosso presente. E um trabalho frequente que a gente vê nesses projetos é de fragmentar, é de remontar, é de recombinar as imagens de um determinado meio, de uma determinada mídia, de uma determinada produção e nos recolocar isso em outras circunstâncias, né? Isso é bastante recorrente, né? E necessário, porque, enfim, a gente não visita as tumbas do faraó, a não ser que vá lá para o Egito. Ainda assim, aquilo está já com uma série de molduras, né? De turismo, segurança, sei lá mais o que pode ter. Mas quando a gente frequenta museus, então, nesse sentido mais clássico de um construto de memória, essas coisas estão retiradas do seu contexto e do seu tempo, né? Então, com uma plaquinha explicativa, enfim, tá tudo recolocado ali de alguma forma, e muitas vezes com incompletudes também, né? E eu acho legal, justamente agora fazendo um link com o primeiro programa, que tu fizeste uma citação do Brewster Kahle, né, do The Internet Archive, dizendo que é preciso colocar as coisas em uso. Eu acho bem interessante fazer uma ligação de que a, existe essa, tipo, a memória, o próprio modo como a memória funciona se não me engano, quem eu vi falando isso foi a Shun, né, a Wendy Shun, numa palestra dela, falando que, assim como no ser humano, a memória, ela funciona a partir dessa reativação, desse movimento de repetição do que foi, né, digamos assim, quando tu lembra de alguma coisa, são aquelas sinapses que acontecem mais ou menos, né, de forma, talvez até daria para utilizar incompleta, né, mas reproduzindo uma coisa que teria acontecido. E daí eu penso se não teria como a gente justamente relacionar que a preservação desse passado vem justamente da constante interferência nele para reavivá-lo, né, para fazê-lo ressurgir. Então, exatamente, uma das coisas mais importantes, eu acho, é isso, né? É ver o quanto que a retomada, o resgate de esses elementos midiáticos do passado nos diz sobre o presente, né? E nos permite entender que as coisas que a gente percebe hoje não surgiram subitamente, né? Que elas têm uma relação histórica e tecnocultural mais abrangente, né? E aí colocar as coisas em uso tem muito esse sentido, né? Primeiro porque tanto do ponto de vista então do desenvolvimento do conhecimento e mesmo de tu poder efetivamente pensar em inovação, né? Tendo a noção do que está compondo esse processo todo, como também, de certa maneira, pensar o quanto que essa memória, ao ser colocada em uso, ela constrói, ela permite reelaborações com ela mesma, assim, né? Então, hoje se trabalha muito com materiais audiovisuais que são baseados em imagens de arquivo, né? Então, essa recuperação tem, enfim, tu tem, assim, estéticas vaporwave, por exemplo, e outras que fazem parte um pouco desse processo de uma apropriação de referências e materialidades midiáticas de outros tempos, mas que estão aí distribuídas de forma bastante aleatória, rizomática nas redes, né? Então, muitos artistas Vaporwave, quando vai colocar o Marcelo Conter, por exemplo, no trabalho dele, eles sequer são oriundos da época que esses audiovisuais que eles usam veicularam, mas se apropriam disso já dentro desse outro lugar, né? Então, por exemplo, isso, enfim, há várias possibilidades, vamos dizer assim, de aplicação disso. A Folha de São Paulo lançou um curso
sobre a ditadura militar, por exemplo, agora, para as pessoas voltarem a entender o que foi isso. Evidentemente que isso não está vindo nesse momento gratuitamente, tem algum tipo de motivação de colocar isso em discussão agora, e quando eles explicam a respeito da justificativa, uma delas é que mais da metade da população brasileira nasceu depois de 85, como tu, por exemplo. E isso significa, evidentemente, que todos esperamos que os estudos a respeito disso tenham sido feitos no colégio e tal, mas não deixa de ser um dado relevante, né? Vamos dizer assim, eu não vi a Guerra do Vietnã, por exemplo, mas fui abastecido audiovisualmente, e mesmo tu também, né? A quantidade ainda é uma experiência que causa tanta confusão na memória ocidental, em especial norte-americana, e portanto o país produtor audiovisual ainda mais significativo, não sei se quantitativamente por conta da Índia, da China e tal, mas do ponto de vista do alcance, né? Que as produções que reverberam esse momento, reconstroem, rememoram esse momento, são muito grandes, e é difícil a gente, né, não se deparar com algum construto audiovisual que traga essa memória, né? Daí vem a nossa questão para dentro da nossa pesquisa, né? Então, de que forma prestar esse serviço de reconstruir e pensar sobre esses ambientes no momento em que nós continuamos produzindo fatos na vida, né? Então, como que esses fatos e fatos e mídias sobre esses fatos, né, ficarão, né, organizados para acesso e trabalho com eles, né? Que eu acho que é uma característica muito forte desses construtos e nas mídias, é que eles potencialmente são convites à intervenção. Alguns explicitam isso mais, outros menos. E uma coisa que me veio à mente quando tu mencionou que a memória, né, ela permite essas reelaborações dela mesma e trouxe o retrowave como o vaporwave como uma referência. Me veio duas coisas. Antes de tu mencionar o vaporwave, por exemplo, quando tu começou a falar disso, o que me veio à cabeça, justamente pelo meu lugar de mais consumo, foi pensar nas reportagens jornalísticas que estão sendo feitas neste período, onde há uma menor captação de novas imagens e está se utilizando muito imagens de acervo para ilustrar as reportagens, né? E então esse uso de uma imagem de acervo, por exemplo, nesse produto extremamente cotidiano do jornalismo diário, né, de extremamente e essas imagens de acervo que de repente se tu assistir uns 2 jornais em sequência ou 3 jornais em sequência, tu começa a inclusive reconhecer quando fala do fulano, né, aparece aquelas mesmas 3 ou 4 imagens, e aquilo vai, e se a gente vai pensando um pouco mais sobre, vai vendo como isso vai formando também a nossa própria memória sobre aquela pessoa, ou sobre aquela situação, ou sobre, a partir dessa repetição das imagens de acervo também, ou coisas assim. Daí eu já entrei por esse outro lado, assim, não tinha chegado a pensar na apropriação que do Vaporwave, por exemplo, mas uma outra discussão que é bem interessante é como o Retrowave daí pega, por exemplo, como forma de arte o futuro como era imaginado pelos anos 80, porém não é o futuro como era imaginado nos anos 80, é como nós nos apropriamos de um futuro que teria sido imaginado nos anos 80. Então é tipo muito louco essa relação. A gente volta para aquela expressão da última live ali, que era sobre o presente telescopando o passado, né? Então, a gente olha para esses materiais e imagina e infere que eles ali estão tentando projetar um determinado futuro, né?
Na verdade, muito dessa estética dos anos 80, de certa maneira, era, eu não sei se era tanto projetar, imaginar um futuro, mas já tentando se colocar como uma década onde se estaria muito atualizado de forma muito tecnológica já, em função das possibilidades que aquele momento permitia, né? E que, enfim, cada época, né, a técnica muitas vezes é posicionada como, né, estamos no momento do ápice da técnica, né? Isso é recorrente, né? Nós Isso estamos no salta aos futuro. olhos. Exatamente, exatamente. Embora, evidentemente, que muitos materiais audiovisuais dos anos 70, 80, enfim, 60, com Kubrick e tal, já especulavam, né, a literatura de ficção científica e tudo mais, William Gibson e tal, muito dessa ubiquidade da computação, isso tudo estava aparecendo aí, assim. E mesmo, muitas vezes, o próprio trabalho com o arquivo, né? Tem muitos filmes que lidam com essa ideia. Eu não me lembro agora do título, depois a gente pode botar aí no texto e tal, mas tem um filme com um ator falecido, Robin Williams, que ele é uma espécie de curador audiovisual das pessoas depois que elas falecem. Então ele entrega para a família um conteúdo baseado no fato de que a gente fotografou tanto, filmou tanto, usou alguma coisa tipo o Google Glass e tal, que dá para fazer um videoclipe da vida, uma espécie de emulação da presença da pessoa através disso, né? Então, isso são outras questões que vão aparecendo, né? Então, Sim, e mais de forma contemporânea aí o filme não, mas tem aquele episódio, tem um episódio específico que me recordei agora do Black Mirror, que também que trata sobre que é justamente um dispositivo assim que, digamos, seria o próximo estágio do Google Glass, assim, imaginando assim, aham, né, que é aquela coisa que fica no olho e que aham, registra todas as tuas memórias como arquivos e que te permite uhum, acessar e ficar lá assistindo as tuas próprias memórias. uhum, E, uhum, e daí, como as pessoas nesse episódio ficam tentando interferir na memória, apagar a memória, ou uhum. existe as conspirações de construção de memória, ou coisas do tipo assim, sabe? Isso, exatamente. Claro, claro que, né, Black Mirror e outros exemplos, eles já puxam isso para como diria o McLuhan, usando aquelas leis da mídia, né? O que acontece com um determinado meio quando ele é puxado ao extremo da sua funcionalidade, né? Então os exemplos desses que tu menciona é um pouco isso, né? O próprio esse filme que eu mencionei também tem um lado, enfim, ruim, negativo, enfim, desse processo da gente ficar um pouco embriagado pelas próprias lembranças, né? Ao invés de ir produzindo a vida para frente, né? Então isso evidentemente é uma relação que é da própria ordem da nossa existência, né? Quanto mais a gente anda pela vida, mais o passado a gente o passado entre aspas vai pesando mais, né? A gente vai tendo mais passado que futuro. Então é uma questão até existencial aí que aparece, né? E aí talvez o desejo do novo, do inaugural, talvez traga um pouco desse sentimento também, né? Essa vontade de quase rejuvenescer através da tecnologia, né? Então agora eu tenho um aparelho que não existia antes, talvez tenha, mas isso não é minha pesquisa, pelo menos eu acho. Quando vê, acaba descobrindo novos caminhos, né? É verdade, é verdade. Né? E para mim, assim, só trazendo bem um parênteses curto, eu me impressiono como parecem diferentes formas de fugir do próprio presente, assim, né? Uma, Uhum. tanto a expectativa do novo quanto o, a contemplação do passado, assim, sabe? Mas é só um pequeno comentário. É, embora a produção de si nas redes sociais tenha um presenteísmo muito grande, né? É o agora, eu fiz isso, estou me sentindo assim, isso é quase. Mas eu acredito eu que tem muito a ver com esse
o vínculo de se entender hoje através das interações com esses ambientes, né? É importante já era importante lá na minha dissertação, quando eu fiz o olhar sobre os diários online, que essa elaboração de si, essa construção de si, tem nesses ambientes digitais a possibilidade de fazer com que o sujeito elabore a sua vida, né, nessa relação, né? O que eu acho é que daqui a pouco, se a gente leva de volta para as mídias, né, quão complexo é para as mídias falarem de si próprias, né? Elas tendem a querer se portar como uma janela para outra coisa, né? Então, é preciso iniciativas que falem delas, porque elas acham que não falam de si, mas falam, né? Enviesadas Só que também. de forma enviesada, exatamente. E realmente agora tá pensando, construindo assim a ideia de essa construção, a partir do momento em que a gente tem a nossa identidade percebida por meio, a nossa identidade, eu digo, para as pessoas próximas de nós, muito percebida, muito percebida a partir do contato com os produtos que a gente gera nas redes sociais, por exemplo, né, com os produtos, as pequenas comunicações do nosso dia, de quem somos, do que pensamos, etc., e do que pensamos a partir do pensamento de outros, compartilhando coisas, a nossa tendência é que a nossa identidade fique um tanto... Nossa identidade praticamente talvez dê para dizer que ela se torna uma produção midiática, digamos assim, né? A nossa identidade, até para as pessoas mais próximas de nós, ela se torna uma produção da comunicação, assim, não só, mas uma comunicação intermediada, não pelo nosso contato, não pelos nossos corpos, assim, num primeiro momento, mas com mais interfaces no caminho, talvez, alguma coisa assim, não sei, tava refletindo sobre a situação, assim, quantas mais interfaces estão modificando, criando ruídos e criando sentidos no meio dessa comunicação de quem somos, né? Sim, faz tempo que os estudos em cibercultura e comportamento e também os de mídia discutem um pouco essa ideia da produção, pouco não bastante, essa questão da produção de si no ambiente digital, né? Isso tem sido alvo aí de investigações constantemente, ou então indo para a ideia de comunidades, ou agora tem as coisas dos fandoms, né, também. Isso, enfim, é um pouco mostrando o impacto que essa ambiência digital produziu nos últimos 30 anos, principalmente em termos de lugar de experimentação, tentativas de ambientação nossa nesse tipo de terreno, né? Então, a gente já passou por fases onde o ambiente online é um duplo do offline, agora a gente já vive isso de uma maneira um pouco mais, entre aspas, fluida, embora agora, nesse exato momento, com as circunstâncias que a gente vive do isolamento, volta novamente uma indagação sobre o sentido da presencialidade e como efetivamente essa adesão ao digital agora precisa acontecer forçosamente e o que isso pode nos trazer de novo sobre o sentido do sujeito, enfim, das relações. Algo que espero que a humanidade tenha tempo de investigar logo que, sim, voltar para uma outra circunstância. Realmente vai dar muito o que se estudar esse momento. E agora, trazendo de novo, então, para aquela pesquisa, para a pesquisa, né, que gera, então, o memorianasinterfaces.com.br lá, olhando para
para esses desenvolvimentos já realizados até o presente momento, assim, o que tu pontuaria como insights ou questionamentos mais interessantes, bem pessoalmente, dessa pesquisa, assim, bem para ti? O que tu achou que foi, assim, os questionamentos que mais te prenderam, assim, ou que mais te deram o que escrever sobre? Uhum. Tá. Para mim, o mais instigante é ir ao encontro de essas construções e perceber que quanto mais a gente procura, mais a gente encontra assim uma variedade muito grande é, e de alguma maneira elas refletem outras tendências que a gente vê nesse lugar do online entre iniciativas mais tradicionais, públicas, institucionais e outras mais experimentais, efêmeras, individuais, artísticas. Então, a web vai se tornando esse espaço muito rico de movimentos de ordens distintas, mas que de alguma maneira tentam se organizar em torno de pensar esses objetos midiáticos ou tecnoculturais para dentro da web de alguma forma, né? E acho que aparece muito iniciativas que se entendem preservacionistas, mas acabam construindo novas coisas, outras que procuram jogar um pouco com as nossas lembranças, colocando os materiais de memória em movimentos diferentes, né? E de alguma maneira o que eu acho que o projeto trouxe assim muito foi a noção exata de que o que feito foi colecionar colecionadores, ou colecionar coleções, ou tentar organizar essas coleções. E ao organizar essas coleções, tu produz uma nova coleção, um novo construto de memória desses construtos de memória, né? Então é um trabalho muito de botar um espelho na frente do outro, né? Quase um e para mim, assim, principalmente o trecho final, assim, dos últimos 2 anos, onde já tinha escrito alguns artigos, mas onde foi possível mesmo montar isso no site, criando esses bancos de imagens, fazendo alguns experimentos audiovisuais com isso, e permitindo com que desse movimento, vamos dizer assim, fosse solidificando a ideia de que é preciso chamar atenção para esses projetos, né? Outras pesquisas abordam muitos desses projetos por outros ângulos, mas eu acho que de uma maneira amadurecer um lugar de fala dessa ordem, e também várias questões que ficaram por conta da ideia do LabMem, né? De avançar isso, avançar o caráter prototipador, laboratorial, de construir em cima disso, sempre me foi muito instigante, né? Para mim, ir ao encontro disso, assim, sempre me pareceu muito necessário, assim. Então, poder pensar o que significa o papel da nostalgia, o que significa o papel da memória, o que significa o papel de pensar a coleção, de pensar a efemeridade, são todos conceitos que me parecem muito necessários e que pesquisar a comunicação com a preocupação de entender como a própria comunicação e os processos midiáticos vão sobreviver depois que já tiverem circulado na sua vida útil inicial, né? Então, talvez o projeto seja como, afinal de contas, as mídias reencarnam na web, né? Muito, muito bom, bem, bem interessante. Inclusive, aqui eu fiquei pensando, será que com a... Eu penso que talvez esse seja um processo
até com receio de usar a palavra, mas um processo natural, digamos assim, de uma complexificação da quantidade de objetos que existem, assim, tipo, num primeiro momento onde tu tem um menor número de objetos de comunicação circulando, sendo produzidos, tu tem uma capacidade de que uma ou duas iniciativas ou um grupo de iniciativas deem conta de acervar ou de fazer museus ou coisa do tipo. E daí, a partir do momento em que tu tem uma internet funcionando, onde tu tem iniciativas tipo, milhares de iniciativas individuais, pequenas, de tudo que é tipo, tu acaba tendo que fazer coleções de coleções e coisas do tipo. Não é só ter um museu, mas ter o museu dos museus e talvez o museu dos museus dos museus, conforme o negócio for ficando muito pode ser. conforme for ficando muito e eu fico pensando assim, será que vai chegar um momento onde alguém vai vir assim e vai pensar, eu vou fazer uma cartografia dos projetos colecionadores de memória, e daí vai estar a tua pesquisa lá no meio. Pois A pirâmide da pesquisa em coleções. Pode ser, né? Acho que ainda está um pouco mais longe esse momento, mas não duvido, né? Então, para a gente finalizar o nosso programa de hoje, eu acho que é legal assim pensar agora sobre o que o website, que tu já começou a trazer essa questão, mas o que ele significa, a produção desse website significa, ou como é que ele participa do projeto da pesquisa e e se tu puder aprofundar um pouco, como é que tu vê a necessidade de levar a público esse trabalho, ou estender a apresentação dos resultados a um público mais amplo, assim. E o que tu acha que é bem interessante do que já foi feito, que é legal destacar para quem está pesquisando na área, que foi, tipo assim, uma coisa que deu muito certo e que vale a pena seguir, assim, ou pontos da pesquisa, de como ela foi realizada, que tu acha que precisam ser melhoradas, assim, bom, é isso. Bom, o papel do site é um papel que eu acho que é importante no sentido de que seria muito chato tu fazer uma pesquisa onde a web é o solo que tu te dedica para escavar e tu não colocar um artefato ali dizendo eu estive aqui, né, fiz isso. Além de tudo, também como ambiente de evidente divulgação, né, dos resultados, das características do trabalho, me parece importante, e principalmente do banco de imagens que foi gerado, né? Porque considerando que esses projetos, eles nada garante que eles sigam no ar, né? Então, há ali um mínimo registro dessas características e talvez até um convite para que quem tem interesse em desenvolver daqui a pouco um estudo específico sobre um desses ambientes ou alguns deles, encarando determinada característica como mais forte na dedicação, porque esse é um processo interessante de se trabalhar com os orientandos, com os alunos de diversas, né, iniciação científica até o doutorado e tal, e os colegas de pesquisa, que é daqui a pouco fazer novos recortes, né, buscar novas angulações e tendo esse material disponível, de alguma maneira ajudar a inspirar e também receber colaborações nesse sentido, né? Eu acho que isso é bem importante. Idealmente, eu acho que o site deve ir em direção a se transformar num ambiente do interesse por essa ideia dessa memória que está nas mídias online, que a gente possa ali ter lugar para as pessoas acessarem outros textos, outros vídeos de autores, de projetos. Eu tenho isso um pouco espalhado, tem playlist das disciplinas que eu atuo com essa questão e tal. Meu sonho, digamos assim, é que isso se incremente assim nesse sentido, permitindo com que daqui a pouco vire um lugar de passagem para quem tem interesse nesse tema aí como motivador, né? Ou tudo que pode girar ao redor disso. Em termos de o que isso trouxe assim de
de ensinamento, talvez o ensinamento mais básico, que é da pesquisa como um todo, assim, de correr risco, assim, de tentar colocar as coisas em uso, em prática. Às vezes a gente fica um pouco receoso, quer esperar um pouco para escrever, quer esperar um pouco para dizer as coisas, quer esperar um pouco para colocar no ar, e tem que, talvez, ir para essa característica da web, da internet, que é uma cultura que tem isso, né? Um pouco do ir fazendo, mexendo depois, revisitando, e se permitindo abrir o diálogo e esperar para ver o que acontece, né? Eu queria acrescentar, então, como realmente eu vejo como uma coisa muito interessante de que seja adotada, digamos assim, pelas pesquisas e pelo ambiente acadêmico no geral, que é essa lógica do processo, né, da construção, né, porque a gente, num determinado momento onde tu está trabalhando em outro momento tecnológico, onde tu, por exemplo, vou usar um exemplo bem de cultura pop daí, assim, mas onde o artista faz a música e essa música vai sair em uma série de LPs. Ela vai ficar gravada de tal modo e ter uma oneração tão grande fazer aquilo lá e envolve tanto processo que aquilo lá fica, aquela música fica daquele jeito e eles vão tocar daquele jeito, sabe? E num ambiente da internet, o cara vai poder, por exemplo, construir a música com a audiência, se ele quiser. Ele vai poder postar um trecho da letra, daí a galera vai comentar, daí ele vai poder postar um arranjo, a galera vai poder até dizer, esse arranjo serve para aquela letra, e a coisa pode se construir na relação, na continuidade, ou seja, um foco muito no processo. E daí eu queria pensar isso agora como poderia isso surgir para o desenvolvimento da ciência, né, para o desenvolvimento das pesquisas, de talvez não seja mais uma situação de esperar estar com tudo pronto para então se apresentar, para então fazer a coisa, para então botar o debate a um público mais amplo, assim, sabe? Mas pensar como o próprio experimento que a gente está fazendo aqui em comunicar essa pesquisa e a que vem e a pesquisa que vem e que já está sendo comunicada é uma lógica que eu pessoalmente acredito que tem muito a contribuir com o processo de desenvolvimento de pesquisa, sabe? Concordo contigo, acho que sim. É, evidentemente que o campo acadêmico ele tem processos de escuta e feedback que são próprios, né? Congressos, ou tu submeter um artigo e tu recebe um parecer por escrito, melhora isso, não ficou bom, ou tá ok, tal, tal, tal. Mas evidentemente que a gente poder usar o ambiente da rede para ver, na verdade, eu tenho, em função até do trabalho que a gente começou a desenvolver nos últimos meses, assim, muita curiosidade para entender como isso está chegando e vai chegar nas pessoas, né? De que jeito isso é lido ou não é lido, ou o que isso instiga, né? Isso seria bem interessante, porque tu deve estar tendo essa experiência, no momento que eventualmente tu relata o que tu está fazendo. Em alguns casos talvez não haja nenhum interesse, em outros assim, olha, não sabia que existia isso, né? Que é um dos clássicos assim que a gente escuta de feedback, né? E isso é bem legal, né? Porque mostra a potência que o tema pode ter, né? E a gente tem muito a descobrir ainda de como tornar isso bom. Por exemplo, né? Daqui a pouco vamos dar oportunidade para que em um dos nossos protótipos as pessoas queiram então organizar a sua coleção própria de tal material que a gente coletou, né? Algumas coisas assim. Alguns projetos eles têm isso de alguma forma, né? Mas de novo, é muito o modo como a gente monta isso que pode fazer a diferença e o compromisso que a pesquisa passa a assumir mais com um caráter regional no melhor sentido da palavra, né? A gente tem a tendência de, né, voltar a rever um videoclipe daquele cara que a gente conhecia nos anos 80, 90, ou ficou sabendo, ou ficar impressionado com uma holografia que traz de volta lá o Michael Jackson para o palco, mas daqui a pouco tem muitas coisas próximas assim que a gente precisa também reencontrar, né? E só agora, a título de curiosidade mesmo,
no momento que a gente está gravando, foi essa semana mesmo que começou as publicações do que está sendo da fragmentação desse programa, né? E em produtos menores para as redes sociais. E na quarta-feira teve uma publicação de uma citação e eu compartilhei essa citação na minha rede pessoal. E daí um conhecido meu de outras situações, assim, que estudou história na URGS, assim, comentou e compartilhou a citação adiante, tipo, dizendo, nossa, que legal a história, sabe, do YouTube ser poder ser visto como um sítio arqueológico, sabe, e é um tipo de coisa que realmente é uma expectativa que eu tenho de que continue, mas de que pessoas de outras áreas, de outros ambientes, de outras circunstâncias, tendo contato com partes, com pontos do que está sendo feito, se encontrem, se vejam alguma coisa que de alguma forma os inspira ou os afeta. E vão trabalhar, então, a favor desse projeto, aumentando o alcance dele, divulgando, interagindo, né, qualquer coisa assim, e que eu acho que é justamente o que a gente está tentando com isso, né, envolver as pessoas na história. Então, já tem os pequenos avanços, assim, pequenos passos. Bacana. É isso aí, a gente tem que testar a audiência agora, é isso aí. Feito, então, eu acredito que é isso por hoje. Nosso programa foi bem legal, bem interessante, cheio de curiosidades sobre a pesquisa anterior e o passado dela. Então, não sei, tem mais alguma coisa que quer compartilhar sobre esse assunto? Não, eu acho que daí vai aparecer aí o memoriasinterfaces.com.br, mas também provavelmente talvez a gente possa também mencionar, porque ali no site a gente ainda está mexendo nele, né? Tu me provocou esses dias a gente retomar e é importante mesmo. O banco de imagens está legal ali, mas a gente tem uma série de artigos que precisam ficar melhor linkados ali, mas que a gente pode encontrar modos aí via o Insta e tal de adiantar isso. Tem pelo menos aí talvez uns 6 ou 7 que discutem os objetos ou o projeto em si, e ali tem bastante material para quem tem interesse em conhecer um pouco mais da pesquisa e desses materiais que a gente pesquisou. Perfeito, então. É isso por hoje. Abração. Tá legal. Valeu. Feito.